Ah, chegou o momento de voltar a fazer aquilo que eu mais gosto, comprar Bitcoin nesse preço promocional que a gente está... Não vai, não. Meu dinheiro foi confiscado e esse é um risco que está sempre presente tanto para indivíduos quanto para países. No caso de indivíduos, já vimos aí bancos confiscando dinheiro, governo confiscando dinheiro, corretoras de criptomoedas confiscando dinheiro, como veremos no vídeo de hoje, e também acontece com países como, por exemplo, a Rússia sofrendo sanções dos Estados Unidos devido à guerra, né, e tendo seu dinheiro confiscado, suas reservas internacionais confiscadas. E ela chegou com uma nova solução, criar uma nova moeda para os países que fazem parte dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Será que isso realmente resolveria os problemas? Já confiscaram meu dinheiro, então por favor não confisque o meu like. Deixa o like no vídeo, porque sempre ajuda bastante aqui no crescimento do canal. Hoje falaremos sobre essa notícia aí, né, uma notícia recente, onde BRICS, aquele bloco econômico formado por países em desenvolvimento como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estuda a criação de moeda de reserva baseada na cesta de moedas desses países. Ao invés de utilizar dólar e euro, por exemplo, nas reservas desses países, vamos usar então real, rublo e outras moedas que fazem parte desses países. Será que isso realmente vai ajudar em alguma coisa? Primeiro vamos entender aqui qual é a ideia dessa proposta, né? Então, quem falou sobre isso foi o Vladimir Putin no Fórum Empresarial do BRICS, e ele disse que essa proposta vem em meio aos esforços de potências ocidentais para bloquear a Rússia do sistema financeiro global, que é o SWIFT, como retaliação pela guerra na Ucrânia. Como a gente sabe, quem domina o sistema SWIFT são os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eles conseguem controlar as reservas internacionais de todos os países ao redor do mundo. E isso, claro, é um risco. Não é um risco para quem é mais forte, para quem é superpotência, no caso, os Estados Unidos e a Europa. Mas para todos os outros países, como, por exemplo, esses países aqui dos BRICS, né, que são aqueles países ainda em desenvolvimento, isso é um risco. Eles estão na mão desses países mais desenvolvidos. Mas será que trocar o sistema SWIFT, sob controle dos Estados Unidos, pelo sistema russo de mensagens financeiras, também conhecido como SPFS, vai resolver esse problema de confisco? Não, afinal, você continua dependendo de um intermediário. No caso, está trocando ali a dependência dos Estados Unidos pela dependência da Rússia. Você tem que ser muito amiguinho da Rússia, porque se você fizer alguma coisa que os russos não gostam, eles também confiscarão as suas reservas, assim como os americanos fizeram com os próprios russos. Então, será que eles estão realmente querendo resolver de vez o problema de ter intermediários que podem confiscar o seu dinheiro, ou estão somente fazendo ali uma briga por poder, né? Por quem é mais poderoso, por quem tem mais força para impor o seu sistema para cima de outros países, né? Os Estados Unidos fazem isso lá no caso do sistema SWIFT e também com o dólar sendo usado como moeda global. E agora os russos querem fazer a outra investida, né? Forçar países que estão dentro de um mesmo bloco econômico, né? No caso os BRICS, a usarem o sistema russo ao invés de usarem o sistema SWIFT. Isso, como eu falei, não resolve qualquer problema de confisco, o problema que os russos passaram. Resolve, claro, para eles, né? Agora, os outros países vão continuar com o mesmo problema e talvez até com um problema maior, já que atualmente a Rússia é menos confiável do que os Estados Unidos. Outro problema que a gente pode comentar é a questão dessa reserva realmente funcionar como reserva de valor. Afinal, você está pegando aqui moedas de países em desenvolvimento, países que têm tradição de inflacionar muito a sua moeda. Então, como é que você vai fazer reserva em moedas como o real, que recentemente teve a maior desvalorização do mundo, né, em 2020, por exemplo? Então, quer dizer, você faz reserva numa moeda que se desvaloriza muito fortemente quase todos os anos. Essa reserva não te protege de nada, não serve como reserva de valor. Então, olha só como eles não estão resolvendo problemas. É somente um joguinho de poder.
E a gente pode fazer um paralelo aqui com indivíduos. Você, como indivíduo, tem muito menos poder do que o governo, do que o Estado. Então, o Estado te força a usar o real. Ele fala, você vai usar somente a moeda que eu deixo. A moeda do Brasil é o real, não importa a inflação, não importa se é uma moeda ruim, não importa se tem risco de confisco, você vai usar o real. Aí o indivíduo fala, já que esse sistema não está me favorecendo, né? Já que o SWIFT aqui do indivíduo não tá favorecendo, vou mudar para um outro sistema. E aí o que o indivíduo faz? Ele migra para criptomoedas, mas não ficando em posse de suas criptomoedas, e sim deixando-as dentro de uma corretora, de uma exchange. E a exchange continua sendo um intermediário. E aí, quando dá algum problema, quando o mercado desaba, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Corretoras suspendem saques de clientes após fortes quedas do Bitcoin. E aí, de repente, corretoras começaram a bloquear, suspender saques, fazendo um confisco das suas criptomoedas. Você resolveu realmente o problema que você tinha? Não. Só trocou ali um intermediário ruim, que era o governo te forçando a usar real, por outro intermediário também arriscado, que é, no caso, a corretora de criptomoedas, que pode confiscar as suas moedas da mesma forma. Então, não resolveu o problema. E, infelizmente, as pessoas só se dão conta do tamanho desse problema quando ele realmente acontece. Então, você coloca o seu dinheiro numa corretora, a corretora vai lá e bloqueia o seu dinheiro. Aí você fala, putz, por que eu não coloquei o dinheiro numa carteira pessoal, né? Uma carteira que só eu tenho acesso, eu fui confiar numa outra empresa. Ou quando um país vai lá e bloqueia a sua poupança, como vimos aqui no Brasil, por exemplo, com o Collor, e vimos mais recentemente agora com a Argentina, né? Tem essa notícia aqui, ó, de 2001, falando sobre a Argentina confiscar dinheiro depositado nos bancos. A Argentina estava desesperada, né? Estava já em processo de crise que levou ela ao estado atual e começou a confiscar dinheiro, a proibir pessoas também de poderem possuir dólares para proteção financeira e obrigar o argentino a usar a moeda local, sendo extremamente inflacionada. É nesse caso extremo que as pessoas se dão conta da importância de usarem um sistema que não possui intermediários, que é o sistema do Bitcoin. É por isso que a adoção do Bitcoin, a adoção das criptomoedas, começa sempre de baixo para cima. Começa naqueles países que estão com maiores problemas econômicos. Aqueles países que estão muito bem economicamente, não existe um incentivo tão grande para a população deixar de confiar no sistema atual, no sistema estatal, no sistema bancário e migrar para um sistema paralelo, né? Um novo sistema financeiro. Então, no caso da Argentina, como a gente viu, ela está se degradando muito rapidamente nas últimas décadas. E o que aconteceu? A população começou a tentar recorrer a uma forma de proteção financeira. Inicialmente, o dólar. Tentava, de qualquer forma, largar o peso, né, na Argentina e migrar para o dólar, até que o Estado proibiu que isso fosse feito, ou começou a dificultar muito esse processo. E aí os argentinos começaram a optar pelo quê? Pelas criptomoedas. Olha aqui a matéria do portal do Bitcoin. Com um dos maiores usos de cripto como meio de pagamento, a Argentina chega em impasse entre governo e sociedade. O uso de stablecoins na Argentina é disseminado como meio de evitar perda de poder de compra, mas o Estado já demonstrou que não irá facilitar. Então, como previsto, né, pessoal, essa primeira migração do pessoal para o mundo cripto não é para o Bitcoin. A pessoa quer o dólar. Já que ela não consegue acessar o dólar no país, ela quer a stablecoin pareada ao dólar, como, por exemplo, o Tether, que é a maior stablecoin do mercado, do mundo, né? E era isso que eles estavam buscando e o governo está tentando impedir essa proteção que a stablecoin fornece para o povo argentino. A diferença é que é muito mais complicado para o governo fiscalizar criptomoedas e confiscar criptomoedas do que com dinheiro que ele tem total controle, que ele emite, né, no caso da Argentina, o peso. E é oferta e demanda, né, pessoal? Quanto mais pessoas demandam algum produto ou alguma moeda, ela se valoriza mais. Então, lá na Argentina, a falta de Bitcoin em corretoras faz com que o preço ultrapasse R$200 mil, no momento onde o Bitcoin no Brasil custa ao redor de R$100 mil. Então, custa o dobro para você comprar um Bitcoin na Argentina. Isso devido a essa demanda muito forte por criptomoedas sendo enxergadas como proteção financeira, como reserva financeira, algo que ainda não acontece no Brasil, muito menos em países desenvolvidos. Como eu falei, começa de baixo para cima. É El Salvador, é Venezuela, é Argentina, onde o problema é mais grave. Ali as pessoas finalmente entendem a importância da descentralização, a importância das criptomoedas.
E esse mês eu fiquei muito feliz em ver uma notícia no jornal africano falando sobre liberdade financeira com o uso de criptomoedas. É essa matéria aqui do The Kenyan Wall Street, um jornal africano, falando que a Tether chegava no México. A Tether lançou agora uma stablecoin pareada à moeda mexicana, né? Já tem pareada ao dólar, pareada a outras moedas aí internacionais, mas também fizeram uma pareada à moeda mexicana. E para que isso serve? Isso serve para o mexicano. O mexicano quer evitar a volatilidade, ou seja, quer usar sua própria moeda, mas não sob total controle do governo dele. Eles querem ter uma moeda que tem o mesmo valor da moeda local, mas que não possa ser confiscada pelo governo ou pelo banco. E a Tether resolve esse problema para o mexicano, como resolveu também para aqueles que querem ter dólar, mas sem deixá-lo no controle de bancos ou de governos. E é por isso que o subtítulo fala que a Tether gera aqui liberdade econômica na África e através de todo o globo. Então, notem, é muito importante a função das stablecoins para a liberdade financeira. Vocês perceberam na Argentina que o primeiro passo de quem entra para o mundo cripto não é buscar o Bitcoin, é buscar uma criptomoeda que possua ali total paridade com a moeda local. O cara não quer a volatilidade de outro ativo que ele ainda não conhece. O cara não foi exposto ao Bitcoin, não entende o Bitcoin como proteção financeira. Ele quer somente proteção contra o confisco ou contra a inflação, como no caso da Argentina, né? Eles não queriam ali uma stablecoin pareada ao peso argentino e sim pareada ao dólar, e foi isso que a Tether fez na Argentina, que é o mesmo caso dos países africanos. Então a matéria mais para frente aqui, ela menciona justamente esse papel da Tether em países africanos onde a inflação é completamente absurda, muito parecido com o caso da Argentina, né? Não dá para confiar no governo. Eles não querem usar a moeda local, mas são obrigados. E no caso, a Tether surge como uma opção para eles terem exposição ao dólar, mesmo o governo proibindo. Lá na África é muito difícil ter acesso ao dólar ou mesmo acesso a contas bancárias. E com criptomoedas, no caso da Tether, um celular, né? Um celular na mão, você consegue fazer aqui movimentação, comprar realmente um ativo pareado ao dólar. Isso é excelente para a liberdade financeira dos africanos. E falando em adoção e na Tether, eu tenho aqui o prazer de falar para vocês que agora, dia 1º de julho, eu estou embarcando para Lugano, na Suíça, aquela cidade que eu até trouxe uma live para vocês comentando que adotou a Tether e o Bitcoin como moedas da cidade. Então, a moeda oficial da cidade agora, temos Tether e também o Bitcoin. E eles vão fazer um curso aqui de verão, no caso, né, que é o Plan B Summer School, que vai do dia 3 ao 16 de julho lá em Lugano, e me convidaram, então vou participar e vai ter aqui, pô, gente, olha só, olha os professores, tá, pessoal? Lendas das criptomoedas, como, por exemplo, o Adam Beck vai estar lá dando aula, o Paulo Arduino, que é o CTO da Tether, também vai estar lá, vai ter muita gente aqui, ó, importante do mercado cripto, dando aula pra gente, né? Então é uma oportunidade incrível que eu vou poder participar e trazer alguns detalhes para vocês aqui no canal. E vai ser interessante entender como vai acontecer essa adoção de criptomoedas na Suíça, lá em Lugano, né, que é um local rico, não se compara com a África, mas é uma cidade pequena onde tudo pode ser controlado. Você pode controlar tanto o acesso da população às criptomoedas, quanto os comerciantes aceitando isso. Algo parecido com o que aconteceu no início do cartão de crédito na década de 50, lá no caso que a gente viu, começou com a Diners Club, né? E depois o Bank of America fez aí finalmente a experiência que deu super certo, que foi entrar numa pequena cidade, a cidade de Fresno, na Califórnia, para gerar uma pequena adoção, um pequeno teste ali em campo, né, sobre cartão de crédito. Enviaram $500 em cartão de crédito para todos os endereços dessa pequena cidade e também fizeram com que os comerciantes aceitassem cartão de crédito como pagamento. O negócio deu tão certo que se espalhou para o resto do mundo e hoje todo mundo possui cartão de crédito. Será que podemos ver a mesma coisa acontecer lá em Lugano, na Suíça, com relação ao Bitcoin e a Tether? Eu estarei lá para presenciar e falar para vocês. Enfim, chegou a hora da gente mudar de sistema financeiro, evitando completamente a chance de confisco, seja por parte de países, como no caso da Rússia, seja no caso de indivíduos como nós. E avisem ao Vladimir Putin que isso não será conquistado simplesmente migrando do sistema SWIFT para um sistema de pagamentos russo. O que a gente precisa usar realmente é o Bitcoin e as criptomoedas. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Não arrisque! Compre seus ativos na Bitfinex. Desde 2012 no mercado e agora no Brasil. Link com vantagens na descrição.